Até já, Leãozinho, daqui a pouco a gente conversa mais. Agora vem pra cá que a gente vai conversar sobre vacinação, gente. Assunto tão importante, ainda mais agora, né? Que temos a vacinação contra a Covid-19 bivalente já começando. Vamos entender como é que tá esse calendário. Seja bem-vindo, doutor Renato. Você tá bem? Olá, como é que vai, Rejane? Tô bem, graças a Deus. E você? Prazer te ver de novo. Prazer é todo nosso. Doutor Renato Kifuri tá aqui para lembrar vocês que existe um calendário já pré-estabelecido, né, a respeito dessa vacina, que a gente vai explicar direitinho como é que ele tá, né, cronologicamente falando, tem aí um calendário já pré-estabelecido. Mas antes, vamos entender como é que funciona essa vacina? Por que agora ela se chama bivalente? Olha, o que a gente viu, Rejane, com a chegada da Omicron, né, essa variante mais recente, mudou muito, né, a resposta dos indivíduos vacinados. A gente começou a perder mais rapidamente a proteção. E aí vamos atualizar essa vacina e deixando ela mais próxima do vírus que circula hoje. Então, ao invés de fazer uma vacina trocar a antiga pela Omicron, os estudos mostraram que combinar as duas, manter a antiga e acrescentar a Omicron, traz uma proteção muito maior. Por isso que são duas em uma, na verdade. Uma vacina bivalente, porque são duas vacinas numa única só, fazendo uma proteção ampliada para o que a gente já tinha e agora mais atualizada. Então, para a gente entender, porque a gente ouviu falar tanto de cepas diferentes, né? As notícias trouxeram para a gente muito mais detalhes do que a gente até gostaria de saber, para falar a verdade. Todo mundo aprendeu bastante, né? Todo mundo aprendeu bastante, muitas vezes até se equivoca na forma de interpretar, né? Essas notícias e tudo mais, né? Justamente por não ter o conteúdo médico. E aí eu queria entender um pouquinho mais. A gente ouviu falar de Delta, da Omicron e Gama, enfim, foram vários nomes que a gente ouviu aí. Então, nessa vacina está contemplada a antiga, que era a original. A gente não tinha ainda, chamava variante. Ela chamava a cepa original, a cepa de Wuhan, que a gente ancestral, Wuhan original. Aquela que foi desenvolvida nas primeiras vacinas. E mesmo a Omicron, a gente ouve falar que existem números e tantas subvariantes. Então, mesmo essa vacina também dá proteção contra essas subvariantes. Subvariantes também. Todas são Omicron. Todas as subvariantes, porque mudava, né? Chegava a alfa, aí ela desaparecia, vinha a beta, vinha a gama, vinha a delta. E aí não adiantava você fazer uma vacina, porque logo ela ia mudar. Só que a Omicron chegou em novembro de 2021, Rejane. E ela já está mais de 1 ano e 3 meses, a mesma variante, com as suas subvariantes. Mas continua tudo Omicron. Faz mais de 1 ano que nós temos Omicron circulando. Então eu imagino que a Omicron deve estar circulando em grande quantidade e esses casos que a gente tem visto, inclusive pulularam agora, né? No carnaval? Pós-carnaval, né? A gente tem visto bastante gente, né, positivando para Covid. Né? Mas estão sendo casos leves, né, doutor? Então a gente supõe que seja Omicron. Olha, uma substitui a outra, não tem mais alfa, não existe mais beta, não existe mais gama, uma vai substituindo a outra. Hoje a que circula é a subvariante Omicron 4, que a gente chama BA4, já está trocando para uma que chama XBB, um outro nome. Então uma vai substituindo a outra. Então essa que está hoje circulando, a vacina bivalente, é a vacina que vai trazer melhor proteção. Mas olha, todo mundo precisa ter a dose esquema primário para receber a reforço. Isso é importante. São quantas doses no esquema primário obrigatórias para a gente Obrigatórias para receber a bivalente, pelo menos duas. Agora, o ideal, todo mundo precisa ter pelo menos 3, né? É proteção. A terceira que é de reforço. É a terceira que é o reforço. É obrigado para todo mundo a partir de 6 meses. Já temos vacina para bebê a partir de 6 meses de idade. Todos acima de 6 meses com 3 doses. E para os grupos mais vulneráveis, hoje a bivalente como dose de reforço. Tá bom. Antes de mostrar o calendário, o cronograma de vacinação, eu vi uma explicação esses dias, me corrija se eu estiver errada, que eu achei que faz muito sentido com relação a essa diminuição da periculosidade do vírus da Covid-19. Porque ele chegou como um vírus devastador, matando muita gente, números horrorosos no mundo inteiro, e aconteceu o que todo mundo já sabe. Com o passar do tempo, a gente percebeu que ele foi ficando mais leve, né? E a explicação que eu ouvi, inclusive, se eu não me engano, foi no rádio, é que o interesse do vírus não é matar o hospedeiro, porque se ele mata o hospedeiro, ele morre junto. Então, a ideia é que ele se multiplique e infeste um maior número de pessoas. Por isso que a transmissibilidade aumenta, mas a gravidade diminui. Faz sentido, doutor? É isso mesmo? Faz todo sentido. É uma combinação de fatores, né? Quando o vírus chega um vírus novo, ele encontra o que a gente chama de uma terra virgem. Ele vai se espalhando com muita facilidade. E ele vai, com a sua agressividade, fazendo muitas vítimas, o que não é interessante para o longo prazo dele. Porque, como você bem disse, se ele mata todo mundo, ele não tem mais quem ele, vamos dizer, onde ele viver. Não vai para frente. Exatamente.
Então ele vai se adaptando àquela realidade. Então quando ele encontra uma população virgem não infectada, ele tem maior agressividade, maior transmissibilidade. À medida que essas pessoas já vão se infectando, e o principal fator que faltou você citar, se vacinando. Claro, né? claro. À medida que esse vírus encontra e é desafiado numa população altamente vacinada, que já tem uma imunidade grande, ele não consegue mais fazer doença grave. Ele tem que, para subsistir, né, para continuar subsistindo, ele precisa ganhar outros mecanismos. Ganha em transmissão, perde em gravidade, ele vai se adaptando. Então essa combinação de muita gente já infectada com muita gente vacinada é o que determina o fim dessas grandes pandemias, porque ele esgota o suscetível. Não tem mais quem tenha doença mais grave, porque o vírus já está Agora já é endêmico, né? É quase isso, nós já estamos no caminho disso. Oficialmente, eu acho, ainda não, mas estamos muito próximos disso, Regiane. Vamos conviver com ele, como a gripe, surtos altos e baixos. A gripe é um belo exemplo para a gente comparar. A gripe, que é uma doença que tem todo ano, que ainda a gente não tem uma sazonalidade do coronavírus, mas a gripe a gente tem. E que faz muitas vítimas entre os grupos mais vulneráveis. Sim. Que na Covid a gente ainda já está caminhando para isso. Quem está morrendo hoje de Covid é o não vacinado e é aqueles indivíduos de risco que a gente sabe que mesmo com a vacina, ainda assim a resposta é pior. E é justamente por esse grupo que a vacinação vai começar. Então vamos começar a falar agora das faixas etárias e como é que vai ser agora, como é que vão ser as fases da vacinação da bivalente da Covid-19. Vamos colocar a telinha, que daí o pessoal entende direitinho quais são as pessoas que vão ser vacinadas agora. Vamos começar com os idosos acima de 70 anos, não são 60, são 70 anos, 70, né, doutor? 70 anos, porque essa população, os 90 tem mais risco, os 80 um pouco menos, os 70. Então, como não temos vacina num primeiro momento para todo mundo, a gente começa para os idosos que têm maior risco. Quando a gente compara um idoso de 60 com um de 90, o envelhecimento, Regiane, traz um prejuízo da nossa imunidade. Claro. Prejudica a nossa articulação, a nossa visão, a nossa audição e a nossa resposta imunológica também. Sim. Então é importante esses indivíduos, hoje boa parte dos casos que são hospitalizados ainda de Covid são em idosos. Então, sem dúvida, é o grupo preferencial. Então, além dos idosos, as pessoas em instituições de longa permanência, abrigados e trabalhadores dessas instituições também, os imunocomprometidos, aí sim de qualquer idade, né, doutor? Não necessariamente os idosos, exatamente. Né? E também indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Isso nessa primeira fase que já teve início, né? Começamos segunda-feira, estou com a camiseta da campanha aqui, não sei se você reparou, que foi lançada segunda-feira. E a gente está, essa população que são institucionalizados, esses indivíduos, já aprendemos com a pandemia, tem muitos surtos dentro dos antigos asilos, antigos creches, antigas instituições, onde essas pessoas ficam abrigadas. Sofreram demais durante Sofreram demais porque os surtos ali dentro eram muito frequentes. Às vezes trazidos pelos próprios profissionais que trabalhavam lá, que pegavam transporte público, que iam para casa, que infectavam e passavam bem porque eram jovens, mas infectavam aqueles idosos e aquelas pessoas de mais risco que estavam dentro dessa instituição. Então, um grupo fundamental junto com essas populações mais vulneráveis de indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Tá. Vamos explicar então as outras fases? A gente tem uma telinha também para a gente conseguir visualizar legal. A segunda fase são pessoas de 60 a 69 anos e ela vai se iniciar no dia 6 de março. Daqui a pouquinho, a gente está no dia 2, né? Assim, a gente recebe mais um lote de doses daqui uma semana e vai ser possível ampliar essa vacinação aí para aqueles que têm mais de 60, baixar dos 70 para os 60, né? E aí incluir profissionais da saúde, incluir as gestantes, as puérperas, né? Aquelas que acabaram de dar à luz, grupos fundamentais também. Que essa é uma terceira fase a partir de 20 de março, Perfeito, né? Gestantes e puérperas. Na quarta fase, os profissionais da saúde, pessoas com deficiência permanente e população privada de liberdade, que né, são o pessoal nas prisões, né? Nos presídios, onde a gente tem muitos surtos também. A gente fala, mas vai vacinar o preso? Isso é importante, Regiane. Superlotado, né? Superlotado, ambiente de alta transmissão, custo alto para o Estado, tem que vacinar essa população. E essa quarta fase começa no dia 17 de abril também, né? Agora, essa bivalente, a única empresa que conseguiu desenvolver foi a Pfizer? As duas que têm as vacinas de RNA, Pfizer e Moderna. A Moderna também tem, mas como aqui no Brasil a gente só tem a Pfizer, né, licenciada, então é a vacina que vai ser utilizada aí nessa população agora. São mais de 50 milhões de brasileiros que serão vacinados nessas três fases, todas com a vacina Pfizer bivalente. E como é que a gente está hoje com os números da Covid? Eu acho que a gente está podendo respirar um pouquinho mais aliviado, graças a Deus, né?
por conta disso mesmo que você pontuou muito bem, os números da vacinação, né, as infecções que já aconteceram e tudo mais. Eu me lembro de ter visto uma notícia há pouco tempo atrás que a gente ficou 24 horas sem a notificação de um óbito. De óbitos, né, de Covid. Mas agora eu também li essa semana que tiveram 84 em 24 horas. A gente está tendo números flutuantes? O que está acontecendo? A gente tem por volta hoje uma média de cerca de 40 a 50 óbitos por dia. Chegamos a 4 mil. Chegamos a 4 mil, não podemos esquecer isso. Então hoje a gente tem 40 óbitos por dia de Covid, a grande maioria nos indivíduos vulneráveis, os muito idosos, aqueles que têm imunocomprometimento, aqueles que mesmo com dose de vacina não conseguem se proteger adequadamente, Rejane. Então essa é uma população que a gente precisa do reforço e precisa de tratamento. Tem antivirais aí que a gente precisa disponibilizar para esses grupos. Então essa é a situação. E os casos acabam oscilando muito em função da chegada de uma nova variante, dos carnavais, das aglomerações. Assim como a gente teve aumento de 20% agora por causa do carnaval, o que mostra ainda mais a importância da vacinação para que isso não aconteça, para que a gente possa se reunir. Exato, e possa aglomerar num carnaval forma segura. E ter mais casos sem repercutir em mais hospitalizações e formas graves. Exatamente. A Covid tem que ser uma doença que a gente trate em casa. Você pegar um resfriado, você pegar uma gripe, você pegar qualquer outra doença que a gente pega, né, no inverno, nas transmissões, nas aglomerações, todos nós pegamos doenças respiratórias, mas são leves e assim a Covid tem que ser. Isso, por enquanto, é só para quem está vacinado, né? E aí vale sempre a gente trazer esse assunto do difícil trabalho que vocês, profissionais da saúde, nós, enquanto veículos de imprensa, estamos tendo de combater as fake news com relação à vacina, às vacinas, porque quando a gente fala do número de vacinação reduzido, que a gente gostaria de estar chegando próximo da meta, a gente cai justamente nessa questão. Doenças que já estavam erradicadas estão voltando. A gente era um país referência no mundo inteiro em vacinação de sarampo e tantas outras, e agora esse número caiu. Tudo isso numa onda, numa tendência de medo e de pânico que essas notícias falsas causam na população, justamente por causa da vacinação da Covid, porque é tanta história que contaram por aí, né, doutor? E a gente achava que nós éramos imunes a essas fake news, né? Pois que já estava consolidado, até com trocadilho. Isso na cultura. E aí a gente vê a Covid-19 trazer esses absurdos, dizendo que as vacinas vão dar trombose, vão matar, vão causar problemas, vão trazer AVC, vai virar jacaré, trazendo tantas notícias falsas que, olha, que tem muita gente que fica receoso. Pela primeira vez, Rejane, a gente viu pais protegidos, vacinados, não querendo vacinar seus filhos. Já viu isso alguma vez? Você fazer proteção para você e deixar o seu filho desprotegido? É claro que esses pais estão hesitantes, estão receosos de vacinar seus filhos. Tão impactados que foram, a cobertura vacinal é muito maior no adulto do que na pediatria, porque estão com medo de vacinar seus filhos. Então esse é um recado que é importante a gente deixar aqui. Não vale a pena não vacinar. A pior escolha é não vacinar seu filho, né? A assombração certa, quem está com medo da vacina está com medo da assombração errada, né? É verdade. A assombração é a doença, que né? traz problemas, traz hospitalizações, traz mortes, traz Covid longa. A gente aprendeu que muitas crianças, adolescentes, adultos ficam com sintomas persistentes. Podemos evitar tudo isso. Hoje a Covid é uma doença evitável, né? É verdade. Tá certo, então. Deixa eu agradecer mais uma vez, né? O recado foi muito bem dado. Obrigada, doutor Renato Kifuri, mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Vamos vacinar, né, gente? Vacinas para febre amarela, para sarampo, estão todas disponíveis. É só no posto e fazer simultânea. Vai fazer a Covid, aproveita e já toma. Pode combinar, não tem problema. No mesmo dia, nenhum problema. Que bom, que ótima notícia também, gente. Pega o calendário do seu filho, da sua filha, leve até o posto mais próximo, atualize esse calendário, não deixe seu filho desprotegido. Isso aí. Doutor Renato Kifuri, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, você faz contato através do Instagram, @Renato Kifuri. Obrigada, meu querido. Obrigado, Rejane. Ótimo dia para você, viu? Foi um prazer. Prazer foi todo nosso. Obrigada, muito bom.